Aleluia. Boa noite, graça e paz a todos. Ontem nós falamos sobre o pré-tribulacionismo, né? Sobre a visão pré-tribulacionista, sobre a igreja, essa última semana das 70 semanas da profecia de Daniel. E o pré-tribulacionismo, ela, na última semana, eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então a igreja ela não passa por essa tribulação quando o anticristo surgir, a igreja já não está mais aqui na terra. Ela já teve um encontro com Jesus nos ares, e aí foi celebrar as bodas, né? E aí ela só volta depois desses 7 anos de tribulação, quando a igreja volta para o reino milenar. Então, basicamente, essa é a visão né? A visão do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E uma das coisas que a gente entende é que a gente deve estar preparado, né? Ou antes, ou no meio, ou depois, nós temos que estar preparados para esse arrebatamento, que elas têm um consenso, essas três linhas de interpretação, crê que realmente haverá um arrebatamento, entendeu? Que vai haver o arrebatamento, vai haver. Agora, a discordância é de quando, entendeu? Então, nesses pontos, em que momento a igreja vai ser arrebatada. Então, existem essa trilogia, né, do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo, ou meso, ou então mid também é a mesma coisa, e o pós-tribulacionismo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o mesotribulacionismo, né? Às vezes até falando, a pessoa se enrola para falar isso, não. Eu treinei que só aqui antes para falar. É verdade. Minha língua trava. Até para falar dá uma travada, né? Então. Mas vamos lá. Como a gente viu ontem, tanto o pré como o meso, ele se baseia lá na última semana das 70 semanas de Daniel, né? Então, essa última semana que é a semana da grande tribulação. Mas só que nós vamos ver o meso trabalhando um pouco diferente do pré-tribulacionismo, né? Então vamos lá. Para os mesos, a igreja passará pela primeira fase da última semana das 70 da profecia de Daniel. Então abre aí, tá com a Bíblia? Daniel 9. Daniel 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Daniel. A internet está lenta um pouquinho. Peraí, ele está abrindo, não sei por que está tão lento aqui. Daniel. Pronto, peraí, viu? Agora 9, 27. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele está falando aí de uma semana, no meio da semana. Uma semana, no meio da semana é a metade. E justamente nessa metade da semana, a igreja, na visão do meso, nessa metade, na primeira metade, ele crê que a igreja passará pela tribulação, mas só pela metade. Só pela metade. Entendeu? É só pela metade. Ela não vai na grande tribulação, que ela considera que é a outra metade. Entendi. Então seria no princípio das dores, naquela... Isso, é o princípio das dores, que eles falam é o princípio das dores. Então, nessa primeira metade, de 3 anos e meio,
a igreja está junto com o anticristo quando começa o governo do anticristo. Sofrendo Mas perseguição. a perseguição, mas ainda não é a grande tribulação, né? É o início, o princípio das dores. Então, nessa primeira metade, a igreja ela passará por essa perseguição, né? Por esse princípio das dores. Quando o governo do anticristo começar, a igreja ainda estará presente. Então, ele fará uma aliança de paz com as nações e o povo de Israel o reconhecerá como Messias, entendeu? Aí, o povo de Israel, o povo judeu, vai reconhecer esse é o Messias do povo judeu. Assim também na visão pré. O templo estará erguido, mas essa aliança será quebrada na primeira metade da última semana. A igreja estará presente só na primeira metade, que será 3 anos e meio. O anticristo, o assolador, só se revelará na segunda metade da grande tribulação. Será revelada a sua verdadeira identidade. Então, nesse tempo, ele está lá meio mascarado, entendeu? Escondido ali, né? Escondido, fazendo acordo de paz, fazendo aliança com outras nações. Agindo Mas só depois, politicamente, né? Preparando o terreno, né? Preparando o terreno para realmente mostrar para que veio, né? Então, nesse momento, a igreja vai estar lá, o povo de Israel, esse realmente é o Messias, é o que foi enviado da parte de Deus, crendo realmente que ele realmente é o Messias, só que eles estão sendo enganados, né? Estão sendo enganados. Na segunda metade da última semana será a grande tribulação. Assim entendida pelos mésios, esta sim é a grande tribulação. Esses 3 anos e meio, conhecido como tempo da ira, e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, será um tempo de assolação, onde o anticristo fará guerra contra os santos de Israel e os vencerá, como também os crentes que não aceitaram a marca da besta. Aqueles que estão aí dentro da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, vai haver uma guerra ali entre esses dois reinos, e a Bíblia fala que o anticristo vencerá, né? Apocalipse 13, 7. Apocalipse 13, versículo 7. 7. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Você está vendo aqui que ele disse assim, foi guerrear contra os santos, e realmente os santos foram vencidos, né? A grande tribulação, né, será um tempo da ira de Deus para aqueles que o rejeitaram. Um tempo que a igreja não passará. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. 1:10. Capítulo 1, versículo 10. Aí nos comentários, quem puder já colocando os textos bíblicos ajuda, né, para quem está entrando, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 5:9. 1 Tessalonicenses 5:9. Capítulo 5, versículo 9 diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui nesses versículos ele falando sobre esse livramento, né? Que nos livra da ira que há de vir, e aqui que não nos destinou para a ira. Então, na visão do Meso, a igreja ela já não está mais na Terra. Já não está mais presente. Pronto, já passou, ela já subiu. Metade, né? Isso aí já é a segunda metade da tribulação. Então, eles já subiram, já tiveram esse encontro de Jesus nos ares. No início do período de 7 anos, o anticristo será sob a máscara de um político inteligente e poderoso.
fará uma aliança com Israel por 7 anos e, por extensão, com as demais nações, em que prometerá prosperidade, segurança e paz, tendo em vista a situação caótica mundial. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. A gente sempre vai estar tocando muito nessa semana aí, que é a semana da tribulação, que é a semana final da profecia de Daniel, das 70 semanas, né? E aí a gente vai ler João 5,43. João 5:43. João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Vocês aceitarão. Então, justamente é essa aceitação, né, que o anticristo vai ser aceito. Aceito. Quer dizer, ele veio, Jesus veio, mas ninguém, o povo de Israel, muitos ainda não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E vamos lá também ler Isaías 28, de 16 ao 17. 16 e 17. Isaías 16 e 17. E qual o capítulo? Isaías 28. 28. Versículos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. 18. Leu 18. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Então, essa descrição é uma profecia também sobre a vinda de Jesus, né? Quando ele fala sobre esta pedra angular, está falando de Jesus, que é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele está falando aqui de um tempo de juízo também sobre o povo, né? Farei juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. Ele está falando de um tempo de juízo que vai vir sobre o povo de Israel. Esse acordo que vai ser quebrado. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrasados por ela. Justamente é esse período de grande tribulação que vai haver sobre aqueles que rejeitaram, né? Aqueles que não aceitaram o senhorio de Jesus Cristo. A Bíblia fala também, o lugar santo mencionado é o templo, e a abominação desoladora é o anticristo, que exigirá adoração para si, em Mateus 24, 15 e 16. Mateus 24, 15 e 16. Diz assim a Bíblia: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, esse lugar santo que ele fala é o templo. É o templo que já foi construído, já foi construído o lugar. Isso, já está erguido. E 2 Tessalonicenses 2, 14. Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 14. Para o que pelo nosso evangelho... Não? Só um momento. Tá bom. Paz, Alcilene, paz todos. Sejam bem-vindos. Vê 2,5 aí, 2,5. 2, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Peraí, acho que eu me enganei aqui, mas eu vou ler aqui na minha versão. Depois Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando
que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então essa é a descrição do anticristo, aquele que vai sentar no trono, vai querer adoração para si, vai também operar sinais e maravilhas. Então tudo isso é ali dentro do templo em Jerusalém, Israel. Haverá 2 períodos de 3 anos e meio que formam a última semana de Daniel. O primeiro período de 3 anos e meio será de relativa paz, né, como a gente falou. Isso. E o princípio das dores. O princípio das dores. A igreja estará presente, sendo arrebatada no fim da metade do primeiro período. Aquele que retém a igreja será tirado do meio. Quem é esse que será tirado do meio para o meso-tribulacionista? Vamos continuar aqui a leitura. Para o meso, o Espírito Santo conduzirá a noiva ao encontro de Cristo. Nesse momento, arrebatada ao fim do primeiro período de 3 anos e meio. A igreja não entra na grande tribulação, que será o segundo período de 3 anos e meio. Para os mesos, a primeira metade é o princípio das dores e a segunda, a grande tribulação. Então, como é que eles entendem? Que o Espírito Santo vai conduzir a igreja até o encontro de Jesus nos ares, e aí eles pensam igual ao pré, né? A igreja sobe, encontra com Jesus e vai para as bodas. Só que para os pré, a igreja é arrebatada antes. Antes. É bem antes, né? O anticristo ainda não foi revelado. Então a igreja é tirada e aí vem a revelação, o surgimento do anticristo. Mas para os meses não. Vem essa primeira metade que eles estão... a igreja está presente ainda, entendeu? A igreja vai reconhecer, não é isso? Isso. O anticristo, vai vir a revelação que ele é o anticristo. Mesmo assim a igreja irá submeter à vontade de Deus, mesmo perseguido, mas pregando o evangelho, sabendo que o anticristo está agindo, não é? Mesmo a igreja vai estar presenciando quando o povo de Israel vai olhar para o anticristo e vai reconhecer ele como fosse o Messias. A igreja vai estar todo nesse processo, segundo os mesos, né? Vai, só que eles também creem que vai haver salvação também nessa tribulação, né? Certo. Então, na Terra, o pacto da autoridade mundial satânica, o anticristo, com Israel, será rompido. Tem início a grande tribulação. O segundo período de 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro, ele pensa um pouquinho diferente, entendeu? As bodas do Cordeiro não tem número de anos ou tempo mencionado na Bíblia. Essa coisa, quando a gente compara, faz aquela comparação do arrebatamento com o casamento judeu, que ali 7 dias de celebração, em que está sendo comemorando as bodas, para ele, isso aí não conta, entendeu? Não conta. Então, o que eles têm outro argumento sobre isso. Podendo ser perfeitamente de 3 anos e meio, mesmo tempo de ministério de Cristo junto à sua igreja, antes de sua ascensão ao céu, em Atos 1:9. Então, qual é a relação que ele faz com isso? É a relação do tempo de ministério de Jesus operando, né? Jesus, quando começa o seu ministério, começa
aos 30 anos. Então, Isso. ele, né, aos 33 anos e alguma coisa, aí ele morre, é crucificado. Então, eles relacionam esse tempo de 3 anos e meio com o tempo de ministério de Jesus aqui na Terra, lá em Atos 1:9, quando ele é assunto aos céus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos olhos. Então eles fazem essa relação, esse tempo de aproximadamente 3 anos e meio, que Jesus exerceu seu ministério aqui na Terra. Assim eles tiram essa visão do casamento judeu, né, de 7 anos, da visão pré-tribulacionismo, que são 7 anos, 7 anos que a igreja sobe e que lá está celebrando as bodas do Cordeiro, né? Lê aí 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que aí é difícil. A língua trava. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esse argumento eles usam para falar que esse filho da perdição vem a apostasia da igreja, essas coisas todas, mas a igreja vai estar presente quando o homem do pecado, o filho da perdição, surgir. Então, esse é o argumento que eles usam, né? No final, né, da última semana, Cristo voltará à Terra de forma visível e no Armagedon vencerá os seus inimigos, a besta, o falso profeta e o anticristo e as nações a estes aliados. Apocalipse 19:15. Apocalipse 19:15. Uhum. Diz assim a palavra de Deus. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Exato. É algo que, no final, né, dessa tribulação, Jesus vem com a igreja e os santos que foram remidos ali dentro da tribulação, aqueles que vieram da tribulação, da grande tribulação, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, eles vêm para descer, para reinar os 1000 anos com a igreja. Essa é realmente a segunda vinda, né? Dita segunda vinda de Cristo. Então, praticamente é a mesma coisa, né? Exatamente, só muda mesmo o momento da retirada e outra coisa, o Espírito Santo, né? O momento do arrebatamento, né? Isso, quando eles dizem que o momento do arrebatamento, o Espírito vem e conduz a igreja, vai junto com a igreja encontrar com Jesus nos ares. Mas, assim, o pré-tribulacionismo, ele diz que é só a igreja. O Espírito Santo estará presente na grande tribulação. Entendi. E esse princípio das dores que ele fala é lá em Mateus, né, 24, de 8 a 14, que Jesus ele vai poupar a igreja da grande tribulação, mas a igreja vai passar realmente para eles o princípio das dores. Para eles a igreja não vai ficar livre dessa perseguição, dessa tribulação, mas dessa realmente grande tribulação que vai acontecer, a igreja não estará presente. E essa grande tribulação, né, segundo o texto aqui, é aquele reino contra rei, nação contra nação, né, pestes, terremotos, isso. Mas tudo isso nós estamos vivendo, né? Mas só que aí a intensificação será em outro nível. É como fala lá em Mateus 24, 21, né? Algo que jamais, algo diferente, né? Algo diferenciado. Mas só para deixar...
Porque tem gente que acredita que já estamos, não é isso? Até porque também, pastor, o juízo de Deus vai estar presente, né? Porque vai estar a grande tribulação e o juízo de Deus contra aqueles que não aceitaram, que não reconheceram Jesus como realmente o Messias. Entendi. Então, assim, é duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de maneiras assim relacionadas, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência e também aqueles que não aceitam a marca do Cordeiro, que realmente não entenderam a mensagem, que endureceram o coração ali, que não conseguiram quebrantar, deixar um coração quebrantado para que Deus pudesse agir ali naquele momento, um momento de rendição, né? E é o que acontece com o homem hoje. Deus está falando aos corações, Deus está tocando, enviou o Espírito Santo, enviou Jesus para que o homem reconhecesse que é pecador, que precisa do perdão de Deus, mas há uma resistência. Então essa resistência, ela impede as pessoas de chegarem até Jesus. Jesus, ele não obriga ninguém a realmente recebê-lo. Jesus não vai obrigar. Existe o livre-arbítrio. Nós somos movidos por escolhas. Então, todas as nossas escolhas, elas têm consequências, ou consequências boas, ou consequências ruins. Mas tem consequências. Então, as nossas escolhas vão decidir o nosso futuro. Se nós escolhermos estar com Cristo, perseverar até o fim, independente do arrebatamento ser antes ou depois, nós cremos na esperança em Cristo Jesus e estamos firmes, convictos que, independente do que estivermos passando, Jesus está conosco. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, assim como Jesus venceu, nós também vencemos. Qual é a principal resistência das pessoas irem até Jesus? É o mundo, é o secular, é a ilusão de que, mas se eu for para a igreja, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Se eu aceitar Jesus, eu vou ficar triste, meio entediado, mas a gente sabe que Jesus Cristo, ele, quando nós nos convertemos, ele muda os nossos valores. Mas só para finalizar, a gente vai ler aqui. Após o arrebatamento da igreja, terá início um período de grande sofrimento, angústia, dor, desespero e perseguição. Esse período corresponde à 70ª semana de Daniel, ou seja, a última das 70 semanas preditas em Daniel, como a gente já leu lá já várias vezes. As forças do mal estarão operando em toda a terra. Por outro lado, é o período em que Deus derramará seus juízos. O Senhor Jesus assim descreveu. O próprio Jesus aqui narra essas passagens, né? Descreveu esses dias vindouros. Lê lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse é o espírito, né, que está operando. Vai estar operando. É o espírito de engano que acho que já está operando nos nossos dias, esse espírito da iniquidade, da injustiça. Então, quantas injustiças a gente vê acontecendo, né? Então, esse espírito da iniquidade, ele já opera. A gente sabe que já está agindo nesse momento. O que falta realmente surgir aí, que esse cenário está se encaminhando, é o anticristo. Já se colocou, o anticristo é o Macron, o anticristo ia ser o Obama, o anticristo, né? Mas são várias especulações, Muita mas realmente, né? Muita especulação, e a gente tem que entender os sinais,
as estações, está bem convicto de quem nós somos em Cristo Jesus, está fortalecido, lendo a palavra, buscando santidade, buscando agradar o coração do Pai. Às vezes esse tempo de pandemia, ele é um tempo que distrai muito as pessoas, porque se não houver vigilância, a pessoa passa o dia todo na internet, até as empresas estão fechadas, né? Vendo besteira na internet e não foca realmente naquilo que Deus tem para nossas vidas. Quer dizer, é algo que é desviado, né? O foco é desviado. Então, tem que haver uma vigilância, saber que você tem que amar a vinda de Jesus. Né? Você tem que realmente orar por isso, orar para que o evangelho do reino seja pregado, que Jesus Cristo venha. Mas ninguém quer orar por isso. O pessoal parece que acha melhor viver. É claro que nós temos que viver o tempo que Deus tem para nós aqui na Terra, mas isso também, você não vai fazer disso algo que tome o lugar de Deus na sua vida, entendeu? Se estamos fazendo isso, nós temos que pedir perdão para o Senhor e dizer: Senhor, o bom mesmo é a tua vinda, para que venha o teu reino, um reino de justiça, paz, um reino que pode mudar realmente toda essa história aí que está acontecendo. Então, independente... Fred me fez uma pergunta aqui, uma interrogaçãozinha, eu nem sabia que tinha essa interrogaçãozinha aqui do lado. Aí eu cliquei aqui, ele fez assim: qual dessas linhas teológicas se aproxima do que a Bíblia diz, pastor, que está preocupado? Calma, homem. A gente está falando aqui. É porque, só para dizer... a gente vai... Uma das coisas que eu falei logo no início, quando Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele falou o seguinte, né? Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas duvidosas, liberdade. E em todas as coisas, o amor. Entendeu? Aí eu creio que a pessoa é livre, entendeu? Você vai buscar o Espírito, vai pesquisar, vai ver qual é a doutrina escatológica sobre o arrebatamento, que é mais parecida com aquilo que você crê. Porque às vezes existe um sentimento, cara. Isso. O sentimento muitas vezes engana, entendeu? O que vai determinar a base é a Bíblia. Isso. Então lá, aquilo que está escrito. Porque eu tinha assim, sentimento, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Muitos têm esse sentimento. Por quê? Porque a igreja, desde o início, ela passa por esse período de tribulação, perseguição, de destruição, morte. Isso. Então, assim, o sentimento nosso é sempre dizer: a igreja vai passar. Mas aí nós vamos ter que analisar os textos bíblicos, se passa ou não. Qual é a versão que está mais próxima, relacionada, né? Mais próxima com as passagens bíblicas, né?